Ela nunca trabalhou e viveu até os impressionantes 122 anos de idade. Jane Calment, a pessoa mais velha documentada do planeta, teve uma vida repleta de curiosidades e peculiaridades que continuam a intrigar cientistas, historiadores e curiosos até hoje. Nascida em 21 de fevereiro de 1875, em Arles, na França, Jane viu acontecimentos históricos marcantes que moldaram o mundo moderno. Ela nasceu no mesmo ano em que o penúltimo imperador da China, Guangwu, subiu ao trono, um período de transição política e cultural naquele país. Enquanto isso, no Canadá, o primeiro jogo de hóquei coberto foi realizado, marcando o início de um esporte que se tornaria uma paixão nacional. No mesmo ano, Alexander Graham Bell realizou a primeira chamada telefônica, um evento que mudaria para sempre a forma como as pessoas se comunicavam. Jane viveu por mais de um século, oficialmente se tornando a pessoa mais velha do planeta com sua idade documentada e verificada. Seu caso é tão extraordinário que atraiu a atenção de pesquisadores de todo o mundo. Os superlongevos, como são chamados aqueles que ultrapassam os 110 anos de idade, são extremamente raros. Estima-se que menos de 0,001% da população mundial alcance essa idade avançada. Entre os superlongevos, a maioria absoluta é composta por mulheres, algo que levanta questões sobre diferenças biológicas entre os sexos quando se trata de envelhecimento. Jane, por exemplo, nunca fumou ou fumava muito pouco, nunca sofreu de obesidade e sempre manteve um estilo de vida relativamente saudável, embora não seguisse as recomendações tradicionais de saúde. Ela envelheceu lentamente, mas nos últimos anos de sua vida ficou muito frágil, confinada a uma cadeira de rodas e praticamente cega e surda. Nos anos 90, alguns cientistas começaram a especular que 115 anos seria o limite máximo de idade que o corpo humano poderia suportar. Essa teoria foi baseada em estudos sobre o envelhecimento humano e as limitações biológicas do organismo. No entanto, Jane Calment e outros superlongevos refutaram essa ideia. Hoje, especialistas aumentaram esse limite teórico para 150 anos, embora ainda não existam evidências práticas conclusivas. Afinal, ninguém ainda chegou perto dessa idade. Talvez, por enquanto, seja apenas uma hipótese otimista. Jane tinha uma relação peculiar com o vinho e os prazeres da vida. Apesar de viver tanto tempo, ela nunca abriu mão de seus pequenos luxos. Amava vinho e permitia-se tomar um copo por dia, mas nunca exagerava. Também adorava comer bem em bolos, chocolates e outros doces eram parte de sua dieta diária. Desde criança, ela sempre teve uma vida confortável e despreocupada. Seu pai, um comerciante de sucesso, proporcionou-lhe uma infância sem preocupações financeiras. Mais tarde, seu marido assumiu o papel de provedor, garantindo que ela nunca precisasse trabalhar fora de casa. Talvez esse seja um dos grandes segredos de sua longevidade e uma vida sem estresse excessivo e com total segurança material. Jane nasceu em uma época em que a expectativa de vida média das mulheres na França era de apenas 44 anos. Isso significa que ela viveu quase 3 vezes mais do que o esperado para alguém de sua geração. Pesquisadores que estudaram sua vida coletaram uma série de certidões de nascimento, documentos sobre casamentos e óbitos de seus familiares próximos. Tudo isso foi meticulosamente analisado para confirmar sua idade verdadeira. Jane sobreviveu à sua única filha, Yvonne, que morreu em 1934 de miocardite. Esse detalhe gerou algumas dúvidas entre os críticos, que sugeriram que talvez Jane fosse, na verdade, sua própria filha fingindo ser ela para evitar impostos de herança. No entanto, essas alegações foram amplamente desmentidas, e nenhum indício concreto de fraude foi encontrado. A vida de Jane foi marcada por eventos históricos significativos. Ela testemunhou 2 guerras mundiais, epidemias devastadoras de cólera e gripe espanhola, além de avanços tecnológicos que transformaram o mundo. Apesar disso, ela passou a maior parte de sua vida em Arles, uma cidade tranquila no sul da França. Não viajava muito e preferia ficar em casa, cercada por amigos e familiares. Seu estilo de vida sedentário pode parecer contraditório para quem viveu tanto tempo, mas Jane sempre encontrou maneiras de manter sua mente e corpo ativos. Ela gostava de praticar esportes como tênis e patinação no gelo quando jovem, e mais tarde desenvolveu o hábito de caminhar ao ar livre e socializar com visitantes. Além disso, Jane tinha uma personalidade cativante e um senso de humor único. Em suas últimas décadas, ela se tornou uma celebridade global, concedendo entrevistas e participando de documentários. Quando perguntada sobre o segredo de sua longevidade, ela frequentemente respondia com uma mistura de sarcasmo e sabedoria. Certa vez, disse, Deus esqueceu de mim, brincando sobre o fato de ter vivido tanto tempo. Outra resposta famosa foi, eu nunca fiz nada de especial para viver tanto. Para muitos, essa atitude descontraída pode ter sido um dos fatores que contribuíram para sua longevidade. Ela não se preocupava excessivamente com dietas rigorosas ou exercícios intensos, mas mantinha um estilo de vida equilibrado e prazeroso. Jane também foi uma testemunha ocular de momentos únicos na história da arte.
Ela conheceu pessoalmente Vincent van Gogh, o famoso pintor pós-impressionista, quando ele visitou Arles no final do século XIX. Embora Van Gogh fosse conhecido por seu comportamento excêntrico e difícil, Jane o descreveu como sujo, mal vestido e desagradável. Essa descrição, apesar de pouco lisonjeira, fornece um vislumbre fascinante de como o artista era percebido por seus contemporâneos. Jane também mencionou que nunca imaginou que as pinturas de Van Gogh se tornariam obras-primas inestimáveis no futuro. Outro aspecto interessante da vida de Jane foi sua relação com o dinheiro. Ela não precisava trabalhar, mas também não era extravagante. Sua família era de classe média alta, e ela sempre teve acesso a recursos suficientes para viver confortavelmente. No entanto, em 1965, aos 90 anos, ela tomou uma decisão incomum e assinou um contrato com um advogado chamado André-François Raffray. O acordo previa que ele pagaria a ela uma quantia fixa mensal até sua morte, e, em troca, herdaria sua casa após sua partida. Raffray, presumivelmente confiante de que Jane não viveria muito mais tempo, aceitou o acordo. No entanto, ele subestimou drasticamente a longevidade de Jane. Durante os 30 anos seguintes, ele pagou cerca de 900 mil francos franceses, equivalente a aproximadamente 200 mil dólares na época, muito mais do que o valor real da casa. Quando Raffray morreu em 1995, aos 77 anos, ele ainda não havia herdado a propriedade. Jane, por outro lado, continuou vivendo até 1997, aos 122 anos, deixando seu advogado como uma anedota curiosa sobre os riscos de apostar contra a longevidade humana. Jane também enfrentou desafios físicos em seus últimos anos. Com 110 anos, ela quase incendiou sua casa durante um inverno rigoroso. A água no boiler congelou, e ela decidiu derretê-la com uma vela. Subiu em uma mesa para alcançar o local, mas acabou acendendo acidentalmente o material isolante. Felizmente, o incidente foi controlado antes de causar danos graves, mas serviu como um alerta para sua crescente fragilidade. Após o ocorrido, ela foi transferida para uma casa de repouso, onde passou os últimos anos de sua vida. Lá, sua rotina era simples, mas estruturada. Acordava às 5 da manhã, fazia orações, praticava exercícios leves e ouvia música clássica em seu Walkman. Mesmo em sua idade avançada, ela mantinha uma postura positiva e um espírito resiliente. Jane Calment não apenas viveu uma vida longa, mas também testemunhou transformações sociais, culturais e tecnológicas que moldaram o mundo moderno. Ela nasceu em uma época em que a Revolução Industrial estava em pleno andamento, e as invenções começavam a mudar a forma como as pessoas viviam e trabalhavam. O telefone, por exemplo, era uma novidade absoluta quando ela tinha poucos meses de vida. Alexander Graham Bell havia realizado a primeira chamada telefônica em 1876, apenas um ano após o nascimento de Jane. Naquele momento, ninguém poderia imaginar que essa invenção se tornaria uma das ferramentas mais essenciais da comunicação humana. Para Jane, que viveu até os anos 90 do século XX, assistir à evolução do telefone, desde os primeiros modelos rudimentares até os celulares, e foi como observar a história da humanidade se desenrolar diante de seus olhos. Além disso, Jane presenciou o surgimento de outras tecnologias revolucionárias, como o rádio, o cinema e a televisão. Essas inovações não apenas alteraram a forma como as pessoas consumiam informações e entretenimento, mas também criaram novas formas de conexão e cultura global. Quando ela era jovem, o rádio era uma novidade que parecia mágica, podia transmitir notícias e música diretamente para as casas das pessoas. Mais tarde, o cinema trouxe histórias visuais que cativaram multidões, e a televisão levou essas narrativas para dentro dos lares. Jane acompanhou tudo isso, sempre com um olhar curioso e fascinado pelo progresso humano. Ela nunca se prendeu ao passado ou se preocupou excessivamente com o futuro. Em vez disso, focava no presente, aproveitando cada momento ao máximo. Por fim, vale destacar que Jane sempre manteve uma rede de apoio social forte. Ao longo de sua vida, ela esteve cercada por amigos, familiares e cuidadores que a ajudaram a enfrentar os desafios do envelhecimento. Essa conexão social é amplamente reconhecida como um dos fatores mais importantes para a saúde mental e física. Pessoas que mantêm relacionamentos significativos tendem a viver mais e melhor, pois o apoio emocional e prático recebido por suas redes sociais ajuda a reduzir o estresse e a solidão. Jane, ao cultivar essas relações ao longo de sua vida, garantiu que nunca enfrentasse a velhice sozinha. Em resumo, a vida de Jane Calment é um testemunho extraordinário de como fatores biológicos, psicológicos e sociais podem se combinar para criar uma existência longeva e plena. Sua história serve como uma inspiração para todos nós, mostrando que, independentemente das circunstâncias, é possível encontrar alegria e significado na vida. Jane provou que viver muito não significa apenas sobreviver, mas também aproveitar cada momento ao máximo. Seu legado continua a inspirar gerações, provando que o verdadeiro segredo da longevidade está em abraçar a jornada com leveza, curiosidade e gratidão.
Jane Calment morreu em 4 de agosto de 1997, aos 122 anos, deixando para trás uma história que continua a fascinar e inspirar. Sua vida foi uma celebração da humanidade, da resiliência e da capacidade de encontrar beleza em cada momento. Ela provou que, mesmo em face de desafios e perdas, é possível viver uma vida longa e significativa. Sua história continua a inspirar gerações, mostrando que o verdadeiro segredo da longevidade está em aproveitar a jornada, independentemente do destino.